os apóstolos, né, bem como Lucas, Marcos, aqueles que foram instrumentos de Deus para a constituição deste Novo Testamento em Cristo Jesus, eles valiam-se da base literária do Antigo Testamento. Então eles pregavam, eles ministravam, ensinavam, evangelizavam e davam fundamento para suas mensagens na base textual do Antigo Testamento, que transmite a eles o significado de Evangelion. E este sentido é aplicado especificamente às palavras de Cristo Jesus. Então Cristo Jesus, ao pronunciar-se, ao trazer a mensagem de salvação para a humanidade, esta mesma mensagem é designada Evangelion, Boas Novas, Evangelho. Por isso que temos que entender que Evangelho fala acerca dos livros, né, um tipo de livro do Novo Testamento. Então temos livro histórico, com Atos dos Apóstolos, temos epístolas pastorais, né, epístolas universais, temos um gênero apocalíptico e temos evangelhos para distinguir de biografias e distinguir de livro basicamente histórico. Os evangelhos não são necessariamente nem biografias nem livros de história. Evangelho é esse caráter, ele tem um caráter literário singular e ele cumpre um objetivo fundamental de anunciar as boas novas da salvação. Então, o Evangelho trata de história, trata naquilo que diz respeito a elucidar melhor as boas novas de salvação. A vinda de Cristo ao mundo, o seu nascimento, desenvolvimento. Ele trata de aspectos biográficos da vida de Cristo, porque Cristo o Senhor Jesus é aquele que veio proclamar as boas novas. Então, o objetivo principal, o cerne, são as boas novas, por isso estes livros são designados evangelhos. O termo evangelho foi aplicado aos livros em 150, conforme está ali, 150 depois de Cristo, foi usado por Justino Mártir para designar os escritos. Então, em 150, o termo evangelion, evangelhos, é aplicado ao próprio livro texto, que contém as boas novas de salvação, o evangelion. Então ele tem dois sentidos pelo menos, o próprio livro, designado Evangelho, e a mensagem de boas novas que está nele, que é designada também Evangelho. Por isso que em outro lugar ele fala que foi inteligente a designação de Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João, porque é o Evangelho singular, a mensagem de boas novas de salvação pregada por Cristo Jesus, conforme a visão de Marcos, a visão de Mateus, a visão de Lucas e a visão de João. Todos eles compõem, dão seu testemunho acerca do Evangelho, mas o objetivo principal, o foco, é um só Evangelho, que é as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então, tendo já discorrido um pouco acerca de Evangelho, a origem do termo Evangelho e o uso de Evangelho no Novo Testamento, vamos agora para a questão dos sinóticos. Então, evangelhos sinóticos, diz aqui, ó, os evangelhos sinóticos. O termo evangelhos sinóticos foi usado pela primeira vez no final do século XVIII por um erudito alemão chamado Griesbach. Então temos o termo evangelho é aplicado ao livro, designa o livro a partir de 150 depois de Cristo por Justino Mártir. Agora o termo sinóticos, que já é um termo técnico usado dentro da teologia para estudar esses três evangelhos primeiros que estão dentro de uma mesma perspectiva de visão, é um termo criado no século XVIII da nossa era, tá ok? 1701 a 1800, por um erudito alemão chamado Griesbach. O adjetivo sinótico vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto ou visão simultânea. Trata-se do ato em que os relatos registrados nos três evangelhos são vistos sob o mesmo ângulo. Griesbach escolheu a palavra sinopsis devido ao alto grau de semelhança entre Mateus, Marcos e Lucas em suas apresentações do ministério de Jesus. Essas semelhanças que envolvem estrutura, conteúdo e enfoque
são visíveis mesmo ao leitor desatento. Elas servem não apenas para unir os 3 primeiros evangelhos, mas também para separá-los do evangelho de João. E aí temos esse slide que trata de um tema já analisado, tá ok? E ele fala principalmente acerca do estilo do evangelho. Então, tratando ainda acerca da designação daqueles textos como o evangelho, a mensagem do evangelho que está contida neles, o Evangelion, as boas novas, e temos aqui esse texto de Lucas 1, 1 ao 4, falando, explicando, colocando de uma forma muito clara qual o caráter literário. O caráter literário dos evangelhos. O evangelho não é nem uma biografia, nem um livro de história. O que ele é? Ele tem esse caráter singular e por isso foi designado como evangelho. E ele cumpre este objetivo. Conforme Lucas descreve aqui, tendo pois muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informados. Veja o caráter do evangelho, o objetivo dele, o escopo dele, transmissão da tradição, preservação da ortodoxia, ou seja, da verdade, a verdade dos fatos. Então o evangelho vai lançar mão de subterfúgios de história, subterfúgios biográficos, né? Vai lançar mão dessas características literárias, gênero apocalíptico, parábolas. Com qual objetivo? Transmissão da verdade, transmissão da tradição. O evangelho cumpre o objetivo de transmitir a verdade original às próximas gerações, para que ela seja preservada. Então o objetivo do evangelho não é ser uma literatura interessante, não é ser uma literatura atraente, não é ser uma literatura extraordinária, nem propagandista, nada disso. O objetivo do evangelho é preservação da tradição, transmissão textual daquela tradição oral que foi pregada pelos apóstolos. Então os apóstolos, quando se espalharam para cumprir a grande comissão e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, nos diferentes locais em que se encontravam, pregavam e ensinavam. A partir do momento que foi sentida a necessidade, a pregação deles, o ensinamento deles foi preservado textualmente. Nessa preservação textual, temos aí entre 60 e 90 depois de Cristo, surge as diferentes narrativas. A visão de Lucas, a visão de Mateus, a visão de Marcos, a visão de João, sobre um mesmo evangelho, a palavra de boas novas de salvação de Cristo Jesus e a transmissão dessa verdade às próximas gerações. Então, o estilo intimamente ligado à tradição é a característica literária do evangelho. E observando este mapa aqui do desenvolvimento do cristianismo ao longo da história, percebemos como a comunidade, como a pregação, a igreja, a influência da igreja foi se disseminando entre as terras, né? Foi se disseminando entre os países. Então toda esta região que estamos observando era uma região que está sob influência da Pax Romana, da autoridade romana. Então toda essa região que está indicada aí está sob influência da autoridade romana. E temos aqui o ponto inicial, tá, de todo o nosso contexto histórico aqui, em Jerusalém, quando Cristo, vindo ao mundo, né, nascendo de uma virgem em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, realizando na sua vida mesmo todo o significado, todo o simbolismo que estava guardado, que estava preservado do Antigo Testamento, cumprindo ele na sua própria vida. Não vim para abrogar a lei, mas para fazê-la cumprir. Cristo é a realização, é a chave que fecha, que encerra todo o Antigo Testamento nele mesmo. Então, a partir do momento que Cristo vem e realiza toda a carga de simbologia presente no Antigo Testamento, cumpre todas as profecias em si mesmo, Cristo é para nós agora o mediador, como o texto que foi lido de Hebreus 9. Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele cumpriu, realizou tudo aquilo que era apontado pela antiga aliança e ele mesmo funda uma nova aliança no seu sangue. Então, conforme vemos
Novo Testamento recebe essa designação exatamente por isso, porque ele é um testamento. Ele é um documento do testador que com a sua morte torna eficaz esse documento, esse testamento, e é transmitido àqueles que o recebem, que só tem duas opções diante dessa situação: aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Então o testamento foi estabelecido por Cristo em cima da sua pregação, da mensagem das boas novas, o Evangelium, e ele é transmitido para nós. Uma vez transmitido, primeiramente para os apóstolos que recebem a grande comissão, eles vão pelo mundo propagando esta mensagem. E aí vemos as viagens missionárias de Paulo, que são o grande foco do livro de Atos dos Apóstolos, algo sobre Pedro, pouco sobre os demais apóstolos, mas temos que todos os apóstolos cumpriram o seu chamado em diferentes lugares. No Atos é visualizado principalmente o ministério missionário de Paulo, mas cada apóstolo foi para um determinado lugar do mundo pregar o evangelho, difundir a mensagem. Com isso temos esse quadro. Este quadro nos mostra um pouco do desenvolvimento inicial da igreja. Então até 300 da era cristã são essas partes azuis escura, tá? Partes azul escura. Até 300 da era cristã. Aqui no Egito, você vê um grande desenvolvimento aqui no Egito, Alexandria foi um dos grandes pontos de influência do cristianismo. Inclusive, quando chega na Idade Média, teremos 4 cidades fundamentais para o cristianismo, que será Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Roma. Tá ok? 4 cidades, sedes fundamentais para o cristianismo, onde haviam grandes líderes que tinham poder de decisão, tinham poder de influência, tinham um grande respaldo de toda a comunidade cristã. Então o que acontece? Esse é o primeiro desenvolvimento. Vemos aí colônias disseminadas, espalhadas por diferentes terras. Até entre 300 e 600 é onde temos essa mancha verde clara. Então entre 300 e 600 da era cristã, essas pequenas comunidades se expandiram mais, alcançando até estas áreas indicadas pela cor verde clara. E finalmente, entre 600 e 800, temos essas duas regiões aqui em amarelo, tá? Indicando que até 800 da era cristã, o cristianismo já havia chegado até essas regiões. Então, para cada região desta, né, as primeiras, depois as demais regiões para onde o cristianismo se difundiu, haviam comunidades cristãs que necessitavam, primeiramente, focalizando aqui até 300, estavam vinculadas, estavam trabalhando principalmente na oralidade, nos primeiros momentos do desenvolvimento do cristianismo, entre 60 e 90, né, quando os apóstolos se espalharam pelo mundo, fundaram parte dessas comunidades que vemos aí, até 300 da era cristã, e eram eles mesmos os transmissores da verdade e aqueles que garantiam a veracidade dos fatos, por serem as testemunhas oculares. Então, durante o período inicial, durante certo período da vida deles, eles mesmos eram os documentos. A transmissão era principalmente oral. Mas a comunidade cristã, em volta deles, ao verem o passar do tempo e o envelhecimento dele, o crescimento da comunidade, a entrada de algumas heresias que começavam a interagir com a igreja, houve a necessidade do registro, houve a necessidade daquela mensagem oral ser transmitida para a escritura, ser escrita num documento, para a verdade então ser preservada, tá ok? É onde surgem os evangelhos, é onde em 150 da era cristã será dado aquele texto, o texto que foi colhido das narrativas de Mateus, o texto que foi colhido das narrativas de Marcos, o texto que foi colhido das narrativas de Lucas. Inclusive a tradição fala que Marcos, na verdade, era o amanuense de Pedro. Isso é uma questão, não é a Bíblia, a tradição diz que Marcos, na verdade, colheu o depoimento do apóstolo Pedro. Então é uma tradição, também é plausível, é possível, bastante possível ser verdadeira. E a partir de então temos as diferentes comunidades e o desenvolvimento dos evangelhos em diferentes pontos, em diferentes lugares. Testemunhas oculares que falam acerca da mesma mensagem, acerca do mesmo evangelho, o evangelho, as boas novas, mas a partir do seu ponto de vista. Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, tá ok? Então,
A partir desse pequeno, essa observação desse mapa e esse esclarecimento acerca dessa passagem, né, desse desenvolvimento da mensagem cristã, vemos aqui, quando tratamos acerca dos sinóticos, vimos que este alemão, né, o Griesbach, começa a discutir no século XVIII acerca do problema sinótico, a observação de que há uma disparidade entre os 3 evangelhos e o evangelho de João. E não somente isso, há uma diferenciação até dentro dos sinóticos. Os próprios evangelhos sinóticos têm uma certa diferenciação entre si, porque são testemunhos diferentes de pessoas diferentes em lugares distintos acerca de um mesmo fato. Então eu gosto de ilustrar essa situação como, por exemplo, se você pega um fato que acontece no cotidiano de qualquer pessoa, de qualquer sociedade, um acidente, por exemplo, um acidente de trânsito. Então tem um acidente de trânsito e tem uma vítima e tem as testemunhas. E aí vai-se para a investigação. Levam-se algumas testemunhas para alguns lugares e colhem-se depoimentos individuais de cada testemunha. Se você, ao analisar 4 testemunhas, as 4 derem um depoimento idêntico, logicamente você vai pensar, eles combinaram, eles estão escondendo alguma coisa. Eles combinaram o depoimento, a versão, tornaram a versão, concordaram com uma versão idêntica para esconder algum fato. Agora, se você pega o depoimento de 4 pessoas e as 4 dão depoimentos diferentes, mas não contraditórios, você vê, por exemplo, a primeira testemunha dá ênfase ao momento. Era a hora tal, quando aconteceu. A outra testemunha dá ênfase à situação, a como se desenvolveu. Aconteceu desta forma. A outra testemunha dá ênfase à carga emocional. Ele fala, nossa, foi uma coisa terrível, foi horrível, tal, o que eu senti, a expressão das pessoas. E uma 4ª testemunha dá ênfase ao local. Haviam tais pessoas, tinha tanta gente, aconteceu isso, tal. Você tem 4 depoimentos distintos, mas não contraditórios, que vão juntamente compor um quadro geral. E aí você vai ver, você vai tender, né, você vai ter mais segurança, mais tranquilidade em acreditar que esses depoimentos são verídicos. Assim é com os evangelhos. Os evangelhos são depoimentos distintos acerca de um mesmo fato. O fato é as boas novas de Cristo Jesus, a sua vida e o seu ministério, mas do ponto de vista de cada evangelista, do ponto de vista de cada apóstolo, de cada homem de Deus levantado para esta missão. Então Lucas narrou no seu evangelho aquilo que entendeu ser mais relevante. Mateus narrou no seu evangelho aquilo que entendeu ser mais relevante para o seu contexto, para as pessoas que estavam ligadas a ele, aos quais ele dedicava este escrito. Vê-se que Mateus dá um enfoque muito grande acerca do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Vê-se que Lucas dá um enfoque muito grande ao ministério de Jesus às nações, pregando, indo, interagindo com pessoas estrangeiras. Vê-se que João dá um grande enfoque à própria pregação, o que Jesus disse, o que Jesus falou e o ministério dele em Jerusalém, e principalmente um aspecto teológico muito profundo, que é acerca da deidade de Cristo e da sua pré-encarnação, do Cristo eterno, o Verbo divino. E vê-se que Marcos dá uma ênfase e tem um desenvolvimento evangélico muito mais rápido, sem prolongar muito suas narrativas, e mostra